falando com um amigo meu, desenvolvedor, eu vi um conteúdo seu e eu fui almoçar com ele semana passada, ele todo feliz, né? Porque ele tá lá com o softwarezinho dele, todo feliz. Vou para SaaS, SaaS é o caminho. Eu falei, legal, né? Falei assim, mas lembre-se, né? Se você desenvolve, você tem uma empresa de desenvolvimento. Se você quer vender no SaaS, você vai ter que aprender a montar uma empresa de vendas. E se você quiser manter a permanência, você vai montar uma empresa de sucesso de cliente, tá? Sim, Então, é muito legal, sabe, Davidson? Se não fosse, nós não estaríamos aqui. sim. Mas os empreendedores que estão entrando nessa precisam ter essa consciência que ele tem o core business dele, que é o negócio técnico, ou o que ele faz, que é uma empresa. Ele tem uma empresa de marketing e vendas, né? Inclusive de gente, né? Lidar com pessoas. E nós temos uma empresa de lidar com a pessoa cliente, que é o sucesso e o tempo de permanência. É um Exatamente. desafio diário, né? É um desafio diário. Tem Então, que assim, aprender várias áreas. o empreendedor que está nessa como cabeça da coisa, independente do porte da empresa, sim, ele vai passar a tocar em multidisciplinas, né? Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Se é a primeira vez que tu acessa esse canal, que já se inscreve aqui embaixo, me segue no Instagram em @vivendo de SaaS, SaaS com 2A. Eu estou fazendo entrevistas com pessoas que têm empresas de SaaS pelo Brasil, estou gravando e vou disponibilizar aqui no YouTube para vocês assistirem, tá? Então, espero que gostem. Deixa um comentário aqui embaixo me dizendo o que tu acha desse tipo de entrevista que eu tenho feito. E não esquece também que a gente tem uma comunidade no Facebook que a gente debate sobre software como serviço. A comunidade é totalmente gratuita, a URL está aqui embaixo, tá bom? Então, assiste aí essa entrevista. Cristiano, me conta um pouco sobre com o que tu trabalha, como é que tá. Tu trabalha com VoIP, né? Não é necessariamente SaaS, mas tem tudo a ver com SaaS, porque é basicamente o mesmo modelo de negócios, né? De venda por assinaturas. Nós, embora sejamos uma tele, a gente decidiu formatar o produto de telecom no modelo de SaaS, né? E quando a gente fala modelo de SaaS, né, a gente tem todas as estratégias que empresas de SaaS utilizam. Então, a gente faz muito marketing digital, né? Nós temos campanhas de tráfego pago, nós temos campanhas de tráfego orgânico, nós fazemos atração também por outros canais, por exemplo, prospecção outbound, e a gente segue aquela receita que ela já está com um upgrade de pensamento lá do Aaron Ross, né? De Aham. previsibilidade de vendas. Então, nós temos pré-vendedores, nós temos uma equipe de vendas, né? E uma esteira de onboarding de sucesso aí. O serviço é recorrência, né? Nós temos aí contratos com tempo de permanência estipulado contratualmente. Hoje, acho que 70% dos nossos contratos têm de 12 a 24 meses, e aí numa parcela menor, por algumas facilidades que a gente coloca no momento da venda, eles optam por 36 meses. Mercado B2B 100%, né? Aham. E 2023 temos um desafio aí de continuar na escala de vendas, mas com um olho no qualitativo, né? São 5 anos de operação, a gente já tem um histórico de métrica, né? Então a gente já Sim. sabe que caminho não ir ou que pedra desviar, né? Esse seria o nosso 2023. Me conta um pouco do início, como é que tu entrou nesse ramo. Telecomunicações eu estou basicamente aí mais de 20 anos, né? Existem dois mundos em telecom, né? Tem as concessionárias, né, que são os grandes grupos com poder econômico aí por trás. As pessoas que desconhecem o nosso setor não sabem que existe mais de 12 mil operadoras de telefonia no Brasil, Não autorizadas pela sabia. Anatel. Não Tem sabia que era mais de tanto. 12 mil. Aham. Se eu for falar de maneira grosseiramente, 11 mil são licenças expedidas para provedores de internet. Os últimos 4 anos aí nós tivemos um boom de pequenos provedores em cidades com menos densidade de habitantes, mas que hoje tomam mais de 50% do share de banda larga em fibra do Brasil, Sim. né? Aí nós temos cerca de 1.000 operadores de telefonia fixa, que é a minha licença, a STFC, e aí disputam um mercado de nicho, né? Ao longo desses 20 anos eu estava muito concentrado em um nicho específico que era contact center, né? E aí quem é o usuário final, ou pessoa física, sofria, né, com as ligações por robô, né? A Anatel deu uma canetada recentemente aí, Tá, tarifando já. eu não sei os termos, de repente o pessoal não sabe. Contact center, qual é a diferença de um telemarketing?
Contact center, o telemarketing de maneira genérica é a mesma coisa. Existem os televendas, né? Vamos falar de telemarketing ativo, seja para serviços de cobrança ou serviços de vendas por telefone. O uso abusivo de tecnologia, né, fez esse canal ficar mal visto, né, que é o telefone. E as operadoras também que prestavam serviço sofriam, porque os discadores automáticos dos call centers, né, mantinham os canais das operadoras ativos, mas com uma remuneração por porta muito baixa. Porque, por exemplo, eu ia ligar para o Davidson, eu pegava meu discador e discava 30 conexões para você atender uma ligação. Sim. Então a gente ficava com as portas da infraestrutura cheia, sem remuneração. E aí foi a grande virada de eu ir para um mercado de SaaS. Eu falei, olha, pera lá, eu preciso sair desse mercado de nicho, né? E eu preciso formatar um produto onde eu possa gerar um outro valor que não a ligação telefônica, né? Se você olhar hoje os nossos clientes, qual o interesse dos nossos clientes no nosso serviço de telefonia? Mobilidade, né? A pandemia acabou sendo uma mola propulsora. Ele quer poder trabalhar. 70% das pessoas hoje têm uma gestão de vida híbrida, né? Na jornada de trabalho. E o telefone fixo não chegava na residência dos usuários. Então, acabou que a pandemia nos impulsionou. E, de uma maneira geral, para nós entrarmos nesse mercado, eu queria ter uma oferta diferente. Lá em 2017, quando nós montamos a empresa, a gente já saiu com custo de ligações limitadas na telefonia fixa corporativa. Isso não existia até 2017, tá? Uhum. O mercado de móvel tinha, a gente já era acostumado a pagar mensalidade e usar ilimitado no móvel, mas na telefonia fixa corporativa não tinha. Então a gente entrou com essa proposta, deu muito certo, né? E a gente, assim, ilimitado, ligação para fixo e móvel, Brasil inteiro, sem tarifação, né? Você não recebe conta. Você tem uma assinatura onde contempla todo o serviço, né? Tá, e como é SaaS, tu tem o que de software em cima, além do VoIP? Uma tecnologia? Nós temos o core do software de PABX, né? E aí, dentro desses facilities, o usuário que assina o nosso serviço não é só a ligação ilimitada ou receber e fazer ligações. Ele tem facilidades de gravação de chamada, gestão da comunicação, saber quem está trabalhando ou não, quantas ligações o atendente ou o colaborador dele recebe. Ele tem a comunicação interna entre os ramais, tem integrações com alguns CRMs de mercado, porque com essa história do trabalho híbrido, as empresas querem condensar numa única interface a vida do colaborador, né? Por exemplo, nosso core é interligado com o Teams. Então, se você é assinante do Teams, você pode ter o nosso número de telefone tocando na aplicação do Teams. Como a gente tem outros softwares também, né? O PipeRun, que é aí do Sul, que inclusive é o CRM que nós utilizamos. O PipeRun é o meu CRM de vendas, né? Uhum. E aí, por exemplo, o nosso pessoal de prospecção disca de dentro do PipeRun, né? Clica lá num registro e sai fazendo ligações, recebe ligação no PipeRun e a gravação de chamada fica lá como um registro e pode ser tocado dentro do próprio PipeRun, né? Uhum. Então, eu vi um software, deixa eu te contar uma ideia que eu vou te dar, vai que surge, né? Eu não lembro eu não lembro, eu acho que uma funcionária minha me falou sobre um software. Imagina que a gente tem uma equipe de vendas e a gente treina essa equipe de vendas, a gente grava as ligações, analisa as ligações. E uma coisa muito interessante que eu vi em algum lugar tem a ligação, tem o áudio do vendedor ali, eu poder ir em tal posição da venda, do áudio, e colocar um comentário, sabe? Sim. E daí quando o gerente pode analisar, colocar um comentário e mandar de volta pro vendedor ouvir as indicações do gerente dele sobre o processo de vendas. Né? Eu acho eu não tenho nem problema de comentar. A empresa é a PhoneTrack, não é? Do Sul aí, né? Não sei, eu realmente não sei qual é. De repente mas eu não lembro qual é. Sim. E também, eu não sei se isso existe, mas que ia ser muito legal se tivesse transcrição, sabe? Para poder comentar em cima. Transcrição do áudio. Eu sei que é mais difícil em português, a transcrição de áudio em português não é tão boa quanto em inglês, mas eu sonho com uma ferramenta assim, ia ser muito interessante para nós. Eu vou até checar, porque você sabe que hoje a gente sabe, né, Davidson? A gente desenvolve algumas coisas, mas tem rodas prontas, né? O nosso core todo é orientado à API. Eu vou até anotar essa questão da transcrição, porque realmente para uma equipe de venda, saque, né?
Muitas vezes você escutar o áudio inteiro é um negócio que, né? Quando tá Isso transcrito, você. seria legal transcrito, passa os olhos, opa, falou uma coisa aqui que não devia. Daí ele vai ali, analisa, ouve o áudio, né? Ou, por exemplo, sei Legal. lá, vai que um funcionário está falando, mentindo durante a ligação ou falando Sim. alguma coisa errada, que o cara possa Sim. olhar. E o que, que eu já imagino? Digamos que eu tenha transcrição. Imagina tu ter uma API com o chat GPT, tá? Tá. E daí eu digo assim pro chat GPT, né? Tendo toda essa transcrição. Chat GPT, me diz o que o Cristiano, um resumo do que o Cristiano conversou hoje. Ou o Cristiano falou sobre determinado assunto. Digamos que eu quero que em cada ligação, eu quero que o Cristiano fale de um outro produto também. Se eu tiver a Sim. transcrição, eu pergunto para o chat GPT, né, tendo essa integração API, eu não sei se isso é possível, estou inventando aqui na minha cabeça, tá? Mas é Mas muito legal. eu acho que isso é possível. Será que o Cristiano falou sobre o produto X? Eu vendo Coca-Cola e Fanta, tá? Ele tem falado da Fanta durante as ligações ou só da Coca-Cola, que é o Nossa, sim. produto principal e é fácil de vender? Eu quero que ele também fale da Fanta. Isso, cara, isso seria muito legal se existisse algo assim. Isso para o coordenador da operação, né? Que tem lá, às vezes É. tem 10, 15 vendedores, é um negócio fantástico, né? Ele não vai Uhum. precisar ficar, otimiza o tempo. Aí nesse aspecto, viu, Davidson, porque o chat GPT é a bola da vez, né? Só se Sim. fala nisso todos os dias, né? A gente precisa até equilibrar, né? Conseguir consolidar o arroz com feijão, né? E às vezes as pessoas desfocam, né? E ter Uhum. 10, 15% do tempo lá para pensar em inovação. Mas essa parte, cara, achei interessantíssima. Eu vou procurar saber porque tem, por exemplo, o Watson, tem algumas inteligências artificiais que já tem transcrição, né? Uhum. Eu acho que a conexão disso no nosso core não é coisa É, complexa. A questão é só desenvolver a interface, né? a inteligência artificial não faria a transcrição, até onde eu sei. Teria que fazer a transcrição por algum outro software e mandar já Uhum, transcrito para a API do ChatGPT. Mas eu não entendo a tá, fundo, não fui estudar a fundo sobre essas possibilidades, isso me surgiu na cabeça. Mas sim. me fala um pouco sobre a tua empresa, eu quero saber sobre o processo de venda, como que funciona o processo de venda da tua empresa hoje. Quando nós iniciamos, né, eu vinha do mercado B2B tradicional, e aí quando eu comecei a ver o ticket que a gente estava fechando, eu falei, pode parar tudo, essa venda não fecha, né? Isso foi em 2018. Aí em 2018 eu falei assim, olha, eu preciso investir em escalar vendas, né? Aí fui estudar todos os livros aí que a gente sempre vê e repete aí nos fóruns, e implementei essa jornada, né? Tendo a especialização de cada área, né? Em prospectores, os hunters e o pessoal de sucesso. Até meio do ano passado, ainda eu tinha uma dependência de 85% de canais de mídia paga, tá? E aí o que aconteceu? Naturalmente, com o crescimento da nossa carteira de vendas, a gente começou, né, a fazer uma abordagem com o time de CS, né, para poder aproximar dos clientes e elas ativamente elas constroem relação e pedem indicação, né? Hoje, Quantas então, eu tenho pessoas, quantas pessoas mais ou menos na hoje tua equipe? a minha equipe de vendas no total tem de vendas nós estamos falando em 10 pessoas. E da toda a empresa? Hoje nós temos 38 pessoas no total. A Aham, maior parte da minha empresa hoje é formada por time de vendas e sucesso. Nós temos aham. hoje na parte de sucesso 6 pessoas, né? Que é uma líder e 5 pessoas. E aí essa esteira toda se completa. Então, assim, nas vendas hoje, 40% das minhas vendas hoje já vem de 15% de prospecção direta e os outros 25% já é de venda dentro da própria carteira. Né? Então, consegui sair um pouco da dependência. Isso Recentemente a acontece, gente. né? O pessoal de SaaS, de repente, os iniciantes não sabem disso. Mas conforme vai crescendo a carteira, a gente vai conseguindo vendendo para a própria carteira, por indicação dos próprios clientes, né? Isso é um círculo virtuoso que existe, né? Quando tu começa a crescer. Sim, é duro para quem está iniciando aí. Eu sei que você sempre fala com o pessoal que está, né, no início, que é a sua audiência. O começo é a dureza, né? Se fazer essa força, essa roda, dar essa primeira girada, é sempre a parte dura. A gente está no momento que a gente chegou num platô, Davidson, de crescimento que não tem jeito. Eu preciso definir minha nova camada de valor, né? Estou nesse estágio agora. Nessa nova camada de valor, a gente está falando em definir qual realmente refinar mais quem é o perfil de cliente ideal, né? Que mais que fecha num lead time de venda mais curto, que eu tenho uma remuneração no contrato melhor
e que tem um tempo de permanência maior. É o nosso momento aqui, 2023. E o segundo é a camada de uma nova geração de valor com cross-sell. Então, agora, em abril, a gente está lançando o nosso... não tem jeito, assim... O que assim... tu tem que lançar de coisa diferente para eles, que tu acha? O nosso negócio é, assim, hoje eu estou com apenas um produto, que é a telefonia condensada junto com o PBX, e a base já pede multicanal. Então, a gente está colocando... A própria base já está, né, já nos pede. Então, em abril, a gente lança nosso serviço de multicanal, que segue o que alguns vendors aí que tem no mercado. Conexão de mídias sociais, Reclame Aqui, chat, perguntas e respostas do Mercado Livre, a própria telefonia, SMS, e-mail, numa tela única para o agente. Né? Então, a gente começa inicialmente vendendo dentro da própria base. Já tem venda represada, né? E aí eu consigo fazer o upsell no ticket existente, né? E muitas vezes eu acho que pode ser que esse seja um novo canal de atração, que aí a gente inverte a oferta, né? A pessoa vem pelo multicanal e acaba entrando com a fonia aí na história, né? E como é que tá esse ano? Tá conseguindo vender bem? Como é que tá? O ano passado fiquei bastante preocupado no último trimestre do ano, quer dizer, ao longo do ano, porque pela dependência ainda que, mesmo que tenha reduzido para 60% a minha dependência de mídia paga, hoje 60% das vendas vem dela, mas eu vi o CPL escalar de uma forma... Meu CPL ao longo de 2022 ele dobrou, né? E chega o último trimestre, normalmente vem a Black Friday, né? A gente fica concorrendo aí por audiência. Eu fechei o ano muito preocupado, mas não sei o que aconteceu. Janeiro, cara, eu voltei ao CPL de janeiro de 22. Então, a gente vai onde é mais fácil, né? Eu acho que o final do ano fica tudo mais caro por causa das eleições. E daí o próprio Google começa a trancar, não deixar qualquer propaganda. Eu vi bastante gente reclamando durante essa época de eleições. Também já aconteceu comigo de eu ter problemas quando teve as eleições americanas. Quando estava o Trump lá concorrendo, eles também começaram a trancar e dava... Por exemplo, eu fazia propaganda do Vivendo de SaaS e ele trancava algumas coisas. E também... E também teve uma época que o Google também estava achando que o Vivendo de SaaS tinha alguma coisa a ver com remédio. Eu acho que é o AS, sabe? O AS infantil, o remédio. Sim, mas depois parou. Sim. Foi durante as eleições que eu acho que eles sobem a régua para não deixar qualquer coisa passar. E aí, o que acontece? Com isso, eu fui tirando pé. Falei, sabe, eu não vou queimar orçamento, né? Mesmo que eu diminua as vendas, no último trimestre eu diminuí o orçamento. Eu entrei em janeiro com um orçamento, assim, quase que 50% do que eu, por exemplo, investia no meio do ano de 22. E eu tô performando mais, cara. Muito louco, né? Eu tô com metade do orçamento que eu tinha, por exemplo, entre julho e agosto e performando igual, né? E uma característica que eu vi também, a gente fez alguns ajustes em público, segmentação nas campanhas, mas eu achei que também que mudou o perfil do... Eu tinha uma incidência, o canal, eu usava a lei de Pareto lá, 80% vinha pequenos negócios, 20% médios e grandes negócios. Agora, em janeiro e fevereiro, eu estou com 65% pequenos negócios, 35% médios e grandes. Mudou o perfil, por incrível que pareça. Não sei se é um momento do meu negócio, eu não sei. Ainda não sei, é muito pouco tempo, né? São 60 dias, ainda não tem uma amostragem. Antes de começar a gravar, tu falou sobre o LTV, né? Me fala um pouco sobre o teu público e o LTV que tu estava falando antes da gente gravar. Assim, o que a gente viveu aqui nesses últimos 3 anos, vamos dizer assim, a gente começou a chegar num platô de crescimento. Aí, quando a gente foi descer nos dados, a gente percebeu, tenho 3 tipos de evasão de receita aqui. Nós temos um que a gente computa, que é a redução, né? O cara tem 10 licenças, quero ir para 6, né? E quando a gente investiga, ele fala, olha, demitir pessoas, né? Estou reduzindo. Aí nós temos o cliente que ele realmente levanta a mão e fala cancelamento. Se a gente for ver, por que é o cancelamento? Né? Será que eu não atendi bem? Alguma facilidade que não tem? Óbvio que sempre existe alguma coisinha que você não atende, mas na grande maioria, quando eu fui analisar, olha, estou fechando a operação, estou encerrando minha empresa, né? Isso é pequena empresa? Pequena empresa, né? Nós estamos falando existe uma correlação da quantidade de assinaturas de ramais com colaboradores, tá?
Então, nós estamos falando de uma empresa até 10 colaboradores, é característico. A gente analisa estendido, o número bate assim de maneira bem previsível. E a terceira evasão de receita minha, essa é a pior, né? Porque assim, o setor é regulado, assim, telefonia, você com 30 dias no pós-pago, você pode cortar parcial, que ele não faz ligações. Uhum. Na segunda conta, eu posso cortar total, ele não recebe ligações. Mas aí ele já está rodando a terceira fatura. E aí eu fico com 3 faturas, a gente aciona os mecanismos, né, de poder protestar, entrar em contato, aí o cliente, no perfil pequeno, ele simplesmente desaparece, né? Então, o que a gente... E, assim, quando a gente vai olhar o LTV, nós estamos falando de LTV, um tempo de permanência de 8 meses, 10 meses, né? Sendo que eu tenho um CAC aqui, Davidson, na casa de 4 meses, né? O Uhum. meu ROI, perdão, né? Meu ROI, 4 meses, assim, entre toda a estrutura ligada a vendas para o retorno do investimento. Então, esse ano a gente está subindo a régua, né? Uma das vantagens que a gente tem dentro do nosso setor é o tamanho endereçável do mercado, né? Por incrível que pareça, assim, a gente em casa não usa mais a telefonia fixa, eu também não utilizo, né? Eu nem tenho Mas, mais. mas quando você pega empresas de médio e grande porte, todas elas têm telefone fixo, né? Sim. Na empresa que tem. Você ficar sem o telefone significa que você está fora da rede mundial de telefonia, né? E eu até tenho falado, discursado bastante. Multicanal e atendimento por chat robô em canais digitais, eles são excelentes. Mas quando a gente vai falar de vendas complexas, né? Relação com o cliente mais próximo, humanizada, o telefone ainda é o principal canal, né? Urgência, criticidade, o telefone. Tanto é que quando eu olho a estatística de uso dos clientes, a gente tem 60% do uso do cliente ligações recebidas, né? Ele mais recebe do que efetua. Os outros 40 fica dividido entre ramais, né? E o que ele efetua para um retorno, né? Mas telefone fixo hoje corporativo está ligado à criticidade, tá? E criticidade e complexidade, tá? E por que que tu não foca em clientes maiores, ou tem feito isso? Não, a gente faz, mas assim, é aquela coisa, né? Quando a gente fala em escalar a venda, a gente quer fazer volume, ter margem, né? As vendas enterprise, elas levam tempo, né? Vou te dar um exemplo. Um dos clientes nossos é o Sírio-Libanês, é nosso cliente. Já Sim. atende ele em 6 hospitais aqui no estado de São Paulo. Entre o primeiro contato, prova de conceito, reuniões, compras, nós estamos falando, e implantação, 30 meses, Davidson. 30 Não dá, meses para né? vender. 30 meses, cara. Então, assim, quando eu falo assim, qual que é o meu perfil de cliente ideal hoje? É o cliente acima de 20 colaboradores, de 20 a 100 colaboradores. E aí a gente tem, né, eu dei uma olhada no começo do ano eu olhei o IBGE, nós estamos falando aí mais ou menos 400 mil empresas no Brasil. É bastante, né? Eu tô com 1% disso, né? Tô com 4 mil, eu tô com 1%. Né? Então, é um mercado endereçável grande. E assim, mercado endereçável grande é muito bom? Mas precisa determinar, acertar a isca, o anzol e ter foco, né? Porque senão Sim. E né? como é que tá o teu diferencial? Porque tem muita empresa de telefonia hoje em dia, né? Como que Sim. tu tem algum estudo, alguma coisa que tu esteja fazendo de verdade para aumentar esse LTV? Porque eu vejo que é difícil, né? Eu já conversei com outras pessoas que trabalham com VoIP. É uma coisa Uhum. difícil, né? Realmente de manter. Parece que Sim. eles ficam um tempo e saem, ou, né? Eu não sei, eu tentaria de alguma maneira evitar o cara muito pequeno. Sim. Hoje eu desvio dele. O nosso foco aqui é esse médio e nos aproximarmos do que ele tem de aplicação para que a gente embede a nossa aplicação dentro do que ele tem de aplicação dentro da empresa dele. Então, hoje a gente tem um setor de desenvolvimento aqui, tá? A gente está no momento de fechar um hub de API genérica, né? Para que a gente conecte Google Workspace, Salesforce, Pipedrive, Piperun que já é conectado, Movidesk que já é conectado, HubSpot, Zorro, nesse core, e ele fala, poxa, é tão fácil usar esse pessoal, né? Eu vou ficar por aqui mesmo, né? Vai ter um nível de Sim. serviço alto, ele está integrado. Então a gente está muito indo para a experiência do usuário, né? Me fala um pouco Então, agora o que eu ia te falar, sobre. Pode o que falar. eu ia te falar, até para complementar o que você falou de muitas empresas, existe uma barreira de entrada muito pequena para fazer voz sobre IP.
a questão é fazer direito, tá, Davidson? Porque Sim, custa, né? Fazer direito custa. Telecom tem uma camada primária que o pessoal despreza essa camada primária, que é a infraestrutura, né? A gente, por exemplo, tem 6 data centers no Brasil com redundância de conectividade. Que você imagina, eu dei um exemplo aí que é um hospital de porte. O telefone dele não pode ficar fora do ar, né? Sim. Um É hospital não pode vida ficar das fora do ar, pessoas. né? Exatamente. Né? É um cliente nosso já, olha, está indo para o. Esse ano estaria interrompendo um contrato, é o que 60 meses de contrato, foi um dos nossos primeiros clientes, né? E a gente está indo pedir uma extensão de mais um ano, né? Então, eu Sim. acho que isso é um sucesso, né, por si só, né? Tá, eu quero que tu me fale sobre a tua equipe de vendas, como que tu contrata, como que tu treina. Hoje, assim, hoje eu estou no modelo híbrido aqui, né? Não sei se, como vocês estão aí. A gente mudou um pouco ao longo da pandemia, a gente foi aprender a gerir equipe híbrida, né? De vendas, principalmente. Nós temos uma agenda de educação, segunda-feira, 8h30 da manhã, todo mundo online. A gente sempre traz um tema que a gente publica na semana anterior, né? Manda alguns documentos para o pessoal ler e a gente faz uma mini aula de 45 minutos na segunda, 8h30 da manhã. Terça-feira a gente tem leitura de indicadores da empresa no geral, mas vendas está lá, né? Bater forecast, indicadores de geração de oportunidades. 15 em 15 dias, sextas-feiras, a gente tem uma reunião presencial com toda a equipe, né? A gente fala dos objetivos do mês e sempre traz um tema novo. E aí, assim, né? A empresa virou uma universidade corporativa. Então, tudo que se Sim. fala em termos de venda, spin selling, gatilhos mentais, a gente repassa isso o tempo inteiro, tá? Aham. Recentemente a gente pegou o perfil dos melhores vendedores, a gente rodou o DISC, né, que é aquele análise comportamental, e a gente Sim. acabou cruzando que os principais vendedores não são os vendedores que têm um alto índice de influência, o I alto no DISC, Aham. né? Os nossos melhores vendedores, eles têm o C, que é a conformidade, e a dominância no perfil. Então agora, a gente está para expandir nossa equipe de vendas agora, eu estou só selecionando gente com D, né, com dominância e com conformidade, porque quando venda complexa precisa seguir processo, né? Sim. E o que a gente percebe é que aquele vendedor do passado, que era o cara que falava bem, né, bastante comunicação, ele tem dificuldades em seguir processo, preenchimento de CRM, né? Sim. Deixa eu Então, te essa é contar uma o das coisas que que a gente lida aqui. ontem eu estava fazendo uns relatórios aqui internos e resolvi fazer um relatório de LTV por vendedor dos vendedores antigos, os que já saíram. Tá, Daí tá. tinha 2 vendedores que me chamaram muita atenção. Um era um vendedor assim, ó, bem nerdzão de computador. Eu coloquei ele para vendas, para testar ele como vendas. Era difícil para ele o processo de vendas, era doído, não era uma coisa natural para ele ser vendedor. Ele vendia, mas não vendia tanto quanto os outros, tá? E era sofrido, era tão sofrido que depois que eu demiti ele, ele falou com outro funcionário meu dizendo que era um lugar sofrido de ficar ali para ele, né? Que não era fácil. Uhum. E eu tinha um outro vendedor, modelo para os outros, excelente vendedor, aquele cara que tu diz, esse aqui é vendedor, sabe? É muito bom de papo. E eu fui calcular o LTV deles. E Uhum. o LTV do nerd lá, o que sofria muito, é muito maior, sabe, do Então, que o que era o modelo de vendedor. Isso me surpreendeu muito. Eu até mandei uma mensagem pro que ganhou ali no LTV, contando isso, uhum. porque ele saiu aqui triste, né? Porque ele tentou, ele se arriscou ali nas vendas, não deu certo, a gente teve que Uhum. desligar ele. Mas os clientes que ele vendeu estão conosco até hoje. E já o outro Então, ali, não, né? e você vê, né, quando a gente fica sempre olhando o final, né, que é churn, 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 o churn ele é diminuído na venda, né? O Aham, churn ele não é resolvido lá no final da esteira, né? exatamente. O churn é resolvido no início do processo, né? Então hoje a gente tá muito claro pra gente isso, viu, Davidson? Depois de 5 anos pro sexto ano, tá muito claro pra gente que a venda qualitativa é que determina tempo de permanência, tá? Sim, Né? A clareza na entrega, né? Mesmo no momento do onboarding, a gente passa por um double check aí com o pessoal de sucesso. É isso mesmo, tá? Né? Porque aí, que assim, a gente, bom, chovendo molhado, né? Assinou o contrato, começa a venda, né? Começa o compromisso de, assim, do retorno. Olha, aquilo tudo que eu te prometi ao longo da esteira, agora eu vou começar a te cumprir, né? sim.
Então, e o que eu acho também, assim, falando do nosso negócio, o cliente que eu estou te chamando de médio, cara, de 20 até 100 colaboradores, a percepção dele de valor em relação à nossa entrega é maior. O grande, ele tem muitas amarras, né? Ele tem muito, se mover, né? Ele mobiliza muita coisa. O pequeno, ele toma decisão rápida, mas ele nem sempre ele vê valor, às vezes não faz a adoção correta, né? E também as questões econômicas também que né, afligem. O médio, a gente determinou que é o nosso foco aí em 2023, né? Cristiano, eu não quero deixar muito comprido o vídeo aqui, mas me fala uma coisa, como é que tu conheceu meu conteúdo? Tu me segue no Instagram só, no YouTube? Eu sou um investigador de conteúdo, né? Assim, essa vida de empreendedor é a vida solitária, né? Sim. Então, acabei assim, eu tenho meus hobbies, mas um dos meus hobbies é estudar e procurar conteúdo. E aí, um dia eu fui procurar conteúdo de SaaS justamente para ver a questão de churn, né? Falei, deixa eu ouvir. Porque tem muito material gringo, né? Mas o que eu acho legal aí no canal de vocês é falar da dor tropicalizada, né? Porque nós temos questões de tropicalizar as dores também, né? E aí eu procurei e achei, né? Falei, pô, um conteúdo de SaaS. Aí comecei a seguir, né? Eu sou um grande admirador aí pelo YouTube. Depois acabei achando no Insta, né? Eu sou um grande admirador do seu trabalho aí. A gente sabe como é sofrido. Eu, inclusive, falando com um amigo meu, desenvolvedor, eu vi um conteúdo seu e eu fui almoçar com ele semana passada. Ele todo feliz, né? Porque ele tá lá com o softwarezinho dele, todo feliz. Vou para SaaS é o caminho. Eu falei, legal, né? Falei assim, mas lembre-se, né? Se você desenvolve, você tem uma empresa de desenvolvimento. Se você quer vender no SaaS, você vai ter que aprender a montar uma empresa de vendas. E se você quiser manter a permanência, você vai montar uma empresa de sucesso de cliente, tá? Sim. Então, é muito legal, sabe, Davidson? Se não fosse, nós não estaríamos aqui. Sim. Mas os empreendedores que estão entrando nessa precisam ter essa consciência que ele tem o core business dele, que é o negócio técnico, ou o que ele faz, que é uma empresa. Ele tem uma empresa de marketing e vendas, né? Inclusive de gente, né? Lidar com pessoas. E nós temos uma empresa de lidar com a pessoa cliente, que é o sucesso e o tempo de permanência. É um desafio diário, né? É um desafio diário. Então, assim, o empreendedor... Várias áreas. O empreendedor que está nessa como cabeça da coisa, independente do porte da empresa, sim, ele vai passar a tocar em multidisciplinas, né? Multidisciplina humana, técnica, de marketing, de vendas, comportamental. Eu gosto, tá? Então, assim, eu também gosto bastante. É uma sofrência... É uma trancada aqui. E aí o seu canal me ajudou bastante, né? Porque ajuda a balizar, né? Aí o seu canal ajuda bastante, que me ajudou a balizar, né? Essa vida é isolada, né? Então tá, Cristiano, muito obrigado por essa entrevista aqui e continuamos falando de repente no Instagram lá. Com certeza. Muito obrigado pelo convite aí, Davidson. Sucesso aí para você no canal. Sucesso. Obrigado, abraço.